fizemos a audiência pública na semana passada, e ao contrário do procedimento que sempre foi adotado, que os secretários chegavam lá e faziam apresentação no dia, e muitas vezes o vereador, às vezes, tem acesso à informação naquele momento, não tem muito que questionar, aí fica de retornar com outras informações e acaba passando. Então, eu tive o cuidado de, quando nós fizemos o pedido de convocação, eu pedi para que os secretários me mandassem o que eles iriam apresentar com 24 horas de antecedência. O Everton, secretário de Finanças, mandou uma apresentação dos 70 milhões que vieram para a cidade de Bauru, que foi 4 milhões do governo do estado e 66 do governo federal, 36 milhões foi de livre alocação. Tá? Só que ele não tinha colocado nessa apresentação onde é que foi alocado, para onde é que foi esse dinheiro dos 36 milhões, e eu retornei para ele no dia da audiência e falei, olha, Everton, eu quero que você me discrimine, eu quero saber onde é que foi esse dinheiro. E ele fez ali um adendo, um aditivo na apresentação dele, e faltando ali uma hora da audiência, constou lá o pagamento de 9 milhões para precatórios, 8 milhões da Floresta Urbana, 15 milhões para folha de pagamento e 3 milhões para Funprev. E eu fiquei, confesso, muito assustado, mesmo porque nas audiências passadas, onde foi feita a prestação de contas, não constou isso aí. Pelo que eu saiba, é a primeira vez que essas informações vieram a público. Junto com isso aí, eu fiz inclusive uma publicação, como o doutor Cláudio estava comentando no começo do programa, existe o princípio da publicidade. Nós temos que dar publicidade dos atos que nós praticamos para a população. E eu fiz uma postagem no meu Facebook, colocando, discriminando as verbas que foram utilizadas, e embaixo eu fiz um comentário em que pese não ser vinculado àqueles 36 milhões carimbado para a saúde, o fato de ser de livre alocação não impediria de que fosse colocado também na saúde. Por quê? Nós temos um detalhe, que é uma ação que foi interposta pelo Ministério Público em 2013 e está em fase de cumprimento de sentença, aonde obriga, tá, município, estado e a FAMESP a criarem leitos clínicos e leitos de UTI. Isso aí não tem quantidade, 10, 15, 20. Não, é até acabar com a fila, tá? Porque nós passamos por um problema aí no passado muito antigo. E o ex-prefeito Gazeta, ele disse que minha publicação era fake news, ou seja, que não tinha sido pago com dinheiro da Covid, tá? Os precatórios. Já entrei ontem com processo contra ele, tá? Por indenização por danos morais, inclusive pedimos o teto dos juizados especiais, pedimos ali em torno de R$ 44 mil de indenização, e também pedimos para que, se o ex-prefeito for condenado, para que esse dinheiro seja destinado a uma instituição de caridade, uma instituição sem fins lucrativos na cidade de Bauru, que é uma forma de amenizar. Também pedimos a retratação dele e vamos também processá-lo por injúria, por difamação, porque o que esse vereador colocou é fato. O próprio secretário atual de Finanças, tá? E o ex-secretário de Finanças, que agora está na administração, que é o Everson Demarque, e eles deixaram claro que foi utilizado, sim, esse valor de 36 milhões para pagamento de precatórios. Ou seja, tinha que pagar os precatórios? Tinha, não tem dúvida, era uma dívida, tá? Mas nós também temos que lembrar que o município, havia um agravo interno, tá? Quer dizer, um recurso no STJ, o município desistiu desse recurso, fez acordo com os proprietários da Floresta Urbana, que só foi homologado agora há um mês, parcelou o débito e se comprometeu em não discutir mais esse assunto em juízo. Então, quer dizer, o administrador, no caso do ex-prefeito, ele fez uma escolha. Ele tinha, por um lado, uma obrigação de criar leitos, que é uma obrigação constitucional, moral e judicial, que foi condenado o município de Bauru, está em cumprimento de sentença. E esse processo, durante um ano, tá, a juíza, aqui no último despacho dela, da primeira vara da Fazenda Pública, no último despacho dela, no dia 12 de março, que é onde saiu todo mundo correndo para cumprir, porque iria vir nova multa, ela fala que, em relação ao município de Bauru, em que pese os documentos comprobatórios quanto ao esforço para fornecimento de 10 leitos, se mostrou inócuo e que até o presente momento o executado não tinha logrado êxito em abrir esses leitos. Ou seja, a época que veio esse dinheiro da Covid, tinha
a obrigação de fornecer leitos, ou hospital de campanha, ou aquisição na rede privada, era uma obrigação constitucional, moral e por ordem judicial. E tinha também os precatórios para pagar, que era de dívida antiga, que tinha sido parcelada, e foi feita uma escolha, assim, do administrador entre cumprir a decisão judicial, que várias pessoas estavam morrendo precisando de leito, e pagar o precatório. Bom, mas levando tudo isso em consideração, o que nós entendemos? Existe uma CPI no Senado, onde não só a União, mas governos estaduais e os municípios serão investigados. Mas nós sabemos que o Senado não vai ter condições de investigar os 5, 6 mil municípios aí que poderiam estar na linha dessa investigação. Então, nada mais justo do que nós entrarmos aqui com um pedido de SEI, nos mesmos termos do governo do Senado, tá? Para apurar as ações e omissões do governo municipal de Bauru no enfrentamento da pandemia da Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021. Com isso, nós temos o Alexandre, o senhor Alexandre, na Câmara, que poderá nos ajudar a passar um pente fino nesses gastos que tem no portal da transparência, o que foi gasto, para qual empresa, qual a ligação. Bom, enfim, vamos fazer uma varredura nessas empresas que prestaram contas, que forneceram materiais aí para a Prefeitura de Bauru, e também vamos apurar essa escolha do ex-prefeito entre pagar os precatórios, pagar a folha de pagamento, né? Por que não tomou outra atitude lá atrás para deixar explodir, que acabou deixando explodir a folha de pagamento e ter que usar esse dinheiro que poderia ser usado na saúde, por que não foi usado? Então, esse é o nosso questionamento. Já estamos colhendo assinaturas, fiz uma exposição de motivos no pedido de SEI, tá? Uma exposição até um pouco longa, mas para explicar o porquê que precisa desta SEI, e estou já conversando com os colegas para conseguir o mínimo de 6 assinaturas, mais 5, né? A minha mais 5. O Meira já disse que assina junto comigo, conversei com alguns outros vereadores, teve vereador que falou que assinava, depois parece que não vai assinar, mas enfim, nós vamos apresentar esse pedido de SEI para dizer à população onde é que foi gasto esse dinheiro, é a transparência. Talvez seja a primeira vez que a gente mexa nesse armário aí, né, do governo passado. Até agora eu não vi disposição do governo Suelen para isso. A gente imaginava que pudesse sim algo ser passado a limpo, por exemplo, na Indurb, na própria Coab, enfim, imaginei que a gente pudesse ter a Coab, aparentemente o Coronel Canova tem se mostrado disposto a isso. Entretanto, em outras pastas e também na Indurb, eu não vi essa mesma disposição. Talvez seja a primeira passada a limpo da administração passada já na gestão Suelen, hein, Burgo? Na Coab, eu tenho uma reunião com os promotores do GAECO agora sexta-feira, tá? Como membro e presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Quero conversar com eles, óbvio, que não estiver sob segredo de justiça, o que está acontecendo, qual a fase que está essas investigações. Então, sexta-feira, acho que às 14 horas, eu tenho uma reunião com os promotores do GAECO para tratar desse assunto. Na verdade, não vai ficar, o Pitoli, o governo passado estava acostumado a contar uma história, contava uma mentira lá, eu cheguei até a entrar com pedido de processante pelas mentiras que ele disse. Na própria SEI eu coloco lá no dia 19 de março, aquele dia emblemático, onde foi anunciadas as medidas para combate à Covid de 2020, né? Onde o prefeito diz, olha, conversei com a equipe do governo do estado e vai sendo criado aí 222 leitos no Hospital das Clínicas, e a gente viu que, na verdade, não foi criado nada. Então, foi um monte de mentira, e algumas pessoas que davam sustentação ao ex-prefeito, que, por sinal, iam tomar cafezinho lá na Coab, tinham um grande amizade, um grande vínculo ali na Coab, né, que não saía de lá. Você pode ver que pararam as visitas, né? Apesar que muitos não foram reeleitos, né, que a maioria, acho que tinha essa participação, essas idas lá na Coab, mas a gente não ouve mais falar de visita, de defesa de interesse ali dos cidadãos. Enfim, eu quero perguntar para os promotores do GAECO que fase que está essa investigação, o que eles podem passar para a Câmara Municipal, que é óbvio que não esteja sob segredo de justiça. Perfeito. Cláudio, Borgo então propondo uma nova SEI agora para
ouvir, tentar descobrir o que e como foram gastos os recursos que chegaram no ano passado, depois de ser chamado, entre aspas, aqui de mentiroso, né, disseminando fake news, o Borgo está, depois de ouvir os secretários da prefeita, né, lembrando que o Everson atendia o Gazeta na Finanças, e dados trazidos por estes. E aí o Borgo chamado de fake news. Eu acho que o Gazeta está na hora de se explicar um pouco, né, Cláudio? Tá muito sossegada a vida do Gazeta nesse sentido, como ex-prefeito numa cidade atolada em problemas, né, Cláudio? Bom dia, Borgo. É um prazer tê-lo aqui novamente. O ex-prefeito Clodoaldo Gazeta, ele está em campanha, viu? Quem vira e volta, eu recebo imagens do Facebook dele ou do Instagram dele, em que ele faz comentários e comemora a entrega de imóveis, comemora isso, comenta aquilo. Então ele age como se o governo dele tivesse ainda em atuação e fica divulgando a atuação política dele. Então, se ele está fazendo isso, e como ele está fazendo isso, que é perceptível, ele, ao comentar o que o vereador Borgo fez, ele, Clodoaldo Gazeta, que não tem cargo público algum, não está eleito para nenhuma atividade que o povo não quis, ele, ao dizer que o vereador faz fake news, ele está acusando o vereador de propagar mentiras, de propagar falsidades. E detalhe, como o vereador é vereador prestando contas do seu trabalho de vereador, tudo que o vereador faz também serve para demonstrar o trabalho político dele, o trabalho que o povo deu, e ao mesmo tempo vai criando um crédito eleitoral que poderá ser utilizado pela população na próxima eleição, que pode reeleger ele ou não, pode ampliar os votos dele ou não. O Gazeta tentou isso, e a população de 94 mil derrubou para 15 mil os votos dele. E o Borgo foi secretário do governo Gazeta e depois foi eleito vereador. Então, a mídia social, ela serve sim como estratégia de posicionamento político e de alavanca política. Então, esse prefeito Clodoaldo Gazeta está usando a mídia social para fazer campanha da pessoa dele como um agente político que deve ter votos na próxima eleição. Se ele está fazendo isso, está atacando o vereador, está certo o vereador em chamar na justiça para ele explicar onde está a mentira. E o vereador sabe muito bem que se ele faz difamação e calúnia, existe exceção da verdade que ele pode discutir ali na questão jurídica do crime, ou só se for só na questão civil, o Gazeta, na manifestação dele, vai se manifestar dizendo não é verdade por 1, por 2, por 3, por 4. Mas se o Gazeta fala assim, não é verdade porque eu, prefeito, decidi fazer assim e é meu direito, ele tem direito de fazer como ele quer, mas o vereador e o cidadão têm o direito e o dever de criticar e questionar o que foi feito com dinheiro público. Ainda mais quando se gastou tanto dinheiro público para cartas marcadas, em vez de salvar vidas. E nós assistimos mais de 40 pessoas morrendo por falta de assistência. Então eu acho que o Borgo tem que fazer isso, tem que chamar essa discussão, porque nós comentamos o ano passado inteiro. A atitude do governo não era de salvar vidas, era uma atitude politiqueira e eleitoreira, triste, e essa tristeza causou mortes. Agora, Borgo, a gente sabe que conquistar as 6 assinaturas, nesse caso em especial, é uma tarefa árdua, mesmo porque vai mexer em vespeiro, hein, Borgo? Então, olha, o agente político, ele não tem que ter medo de se expor. Tá? Semana passada mesmo, você, a Jovem Pan, me cobrou por que eu não tinha assinado a SEI do DAI. E eu expus o meu posicionamento, falei, não tem problema nenhum em assinar, investigar, pelo contrário, estive lá no DAI quando foi criada aquela frente, e a minha manifestação ali para todos que acompanhavam foi que não ia passar a mão na cabeça de ninguém, que nós iríamos investigar e que não ia dar espaço para corporativismo, para lobby, a gente ia para cima. O meu posicionamento foi muito claro, é uma questão técnica, sabe? Eu entendi que o jeito que foi escrito, que foi pedido a SEI, eu achei que é genérico, é um entendimento meu, sabe? E acho até às vezes difícil cobrar o vereador que fez a SEI para modificar o texto, porque às vezes você está interferindo na liberdade política dele, que às vezes é interesse mesmo, é deixar aberto.
Então, não precisa do meu voto, já tem voto suficiente, já disse que se fosse alterado aquele texto, tá? Porque eu acho que eu entendo que não pode, até pelos julgamentos que teve recente no TJ, no STJ, que você não pode deixar a SEI genérica, porque senão chega um ponto que o vereador vai chegar lá e falar assim, eu quero propor uma SEI para analisar o governo Suelen, por exemplo. É muito abstrato, isso não é que nós não gostamos ou eu não acho certo, isso aí a legislação fala que não pode, mas é uma questão técnica. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui cobrado, tá? E eu vim a público pela Jovem Pan e expliquei o motivo que eu não assinei. No mesmo caso, a SEI que nós estamos propondo da saúde. Nós vamos conversar com todos os vereadores, se não der as 6 assinaturas hoje, não tem problema, a gente entra na semana que vem. Eu tenho certeza que consegue pelo menos mais 5 assinaturas, tá? E também acredito que passe com as 9 assinaturas. Mas, enfim, se não passar, é simples. É o vereador chegar e explicar para a população também, olha, não assinei por causa disso. Eu duvido que alguém em sã consciência não queira saber detalhadamente onde é que foi investido esse dinheiro e se esse investimento foi correto ou não. Então, o que nós estamos fazendo? Nada mais que a nossa obrigação de trazer luz, transparência a esses fatos. E, Borgo, eu topo fazer essa pergunta ao vereador que não assinar. Eu topo, fechado, pode contar comigo. Veja como vai transcorrer o seu dia e amanhã a gente volta a se falar. Quem assinou, Borgo? Quem não assinou? E aí a gente começa a disparar as ligações aqui para tentar entender quem é e quem é. Né, que quer e quem não quer entender como foram gastos os recursos vindos para Bauru, recursos para a Covid-19 na gestão do Gazeta. Combinado, Borgo? Obrigado, viu, Ptolio? Eu acho muito importante isso aí, e esse é o papel de uma imprensa livre. Tá? Essa é a importância de pessoas que se dedicam a trazer luz, tá? A verdade à população. A população precisa da verdade. Nós passamos durante décadas aqui nessa cidade onde existiam amarras, onde existiam controles em cima de parlamentares, de prefeito, e que hoje, graças a Deus, nós estamos se libertando desses grilhões aí, dessas amarras que tínhamos. Então, é muito importante que a verdade venha à tona para a população, porque senão fica aí um ex-prefeito, um ex-político, e fala no Facebook que é mentira, e às vezes sai por isso mesmo. Às vezes uma parte da população que não vai com a cara, por exemplo, desse vereador, não gosto dele, então eu vou acreditar na palavra do outro. Não é assim, a verdade é uma só. Tá? Então, parabéns, muito obrigado por ajudar a trazer a verdade à população. Tamo junto. Valeu, Bogão. Boa semana, 9h34. Aí o vereador Eduardo Borgo, ali no YouTube com a gente.